Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar sobre a lição de segunda, terça e quarta. Fazer um resumão bem rapidão aqui, a fim de que a gente possa então entender um pouco sobre os temas, os dias da semana, né? Os temas que são abordados no contexto do tema central da lição. A lição de segunda-feira tem como título Transmitindo a Palavra de Deus. E ela fala sobre um homem chamado William Tyndale. Este homem, irmãos, ele chegou a viver, no caso, né? Ele viveu 100 anos, ele nasceu 100 anos após o nosso reformador anterior a ele, que agora me deu um branco, John Wycliffe. Então, assim, aquele que Wycliffe tinha pregado, o que ele tinha ensinado, o próprio William Tyndale, ele fez correções no que diz respeito à questão da Bíblia, né? Ele deu uma visualização na Bíblia, consultou os originais e começou a fazer algumas correções ali. Foi um homem que serviu muito para a obra da reforma naquele período, né? Ele viveu ali 52 anos, nasceu em 1484 e morreu em 1536. E nasceu, como eu falei para vocês, né? Após 100 anos após a morte de Wycliffe. E me chama muita atenção, irmãos, porque este homem, ele teve interesse intenso em traduzir a Bíblia em várias versões, inclusive essa tradução aqui, ó. Essa Bíblia, a Bíblia King James, né? King quer dizer rei. A Bíblia do rei James. Essa Bíblia, ela tem ali, como foi dita pelo autor, 76% de sua tradução do Antigo Testamento é de origem de William Tyndale, ou seja, o que ele deixou de escrito, a maior parte dos seus escritos do Antigo Testamento essa Bíblia é proveniente do que ele deixou escrito. E o Novo Testamento, 83%. Então, assim, essa versão, irmãos, ela é fantástica, a tradução dela é muito clara. Essa minha é atualizada. Existe uma outra também, a tradicional, que também tem uma tradução muito boa e nos ajuda com certeza a ter uma percepção mais aguçada do conteúdo bíblico. E isso foi fantástico. Mesmo após a sua morte, muitas Bíblias foram publicadas e espalhadas a despeito, ou melhor dizendo, em consideração, o que o William deixou lá com clareza. E olha que coisa interessante aqui, ó. 4 anos após sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Em 1611, essa King James, os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se baseavam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. Como eu falei para vocês, né? Que 73% do Antigo Testamento está ali contido no que Tyndale traduziu e 83% do Novo Testamento. Sabe? O sacrifício dele em relação ao que ele passou e a morte que ele sofreu valeu a pena. Ele foi queimado, irmãos, dentro de uma situação que foi considerado como herege, né? Também pelo o período do papado. Porém, manteve-se de pé e graças a ele, graças a Deus e a ele, por crer na palavra de Deus, ele fez valer todo o conteúdo, ou seja, ele confiava que a palavra era de fato a palavra de Deus. E de maneira tal, assim como Paulo descreve aqui também, né? Paulo também confiava profundamente na palavra de Deus e sabia que através da palavra o fim dele seria esperançoso, mesmo em face da morte. Assim como foi com Paulo, foi também com William Tyndale. Aqui agora a lição de terça-feira, Iluminados pelo Espírito. Essa lição aqui nos fala um pouco sobre John Knox, que também foi um outro reformador de um renome brilhante. Me chama a atenção aqui uma parte que é falada sobre ele, que diz assim, ó, ele teve um diálogo com Maria, a rainha da Escócia. E essa rainha, irmão, chegou a dizer assim para ele, ô John Knox, quem devo de fato dar crédito? A você ou aos sacerdotes que falam em relação também à Bíblia, uma vez que são discrepantes? Aí ele ali dá um conselho fantástico, né? Você deve ler as Escrituras e deve fazer com que ela seja compreensível através do que ela mesma deixou clara. Ou seja, você não precisa de nenhum sacerdote, não precisa nem de mim, você precisa da atuação do Espírito Santo. E me chama aqui a atenção que nos versos de João 14, 25 e 26, o próprio Jesus faz menção a isso, né? Que a palavra de Cristo, ela seria de fato confirmada pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era o autor na interpretação. Assim como ele foi o responsável pela inspiração, ele também foi responsável pela iluminação. E é responsável hoje para o nosso esclarecimento, a fim de que possamos aprender o que assim diz o Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que o próprio texto de João, só abrindo aqui um parênteses, né? Na minha versão NVT, a nova versão transformadora,
ela diz assim: e eu enviarei o Espírito Santo como o meu representante. E é interessante isso aqui, porque infelizmente existem alguns que falam que o Espírito Santo era algo de Cristo, ou seja, que emanava de Cristo, como se fosse proveniente dele. Cristo é o responsável por dizer que enviaria o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo é uma pessoa distinta que representaria Cristo quando ele daqui fosse ao céu. Então, essa tradução eu achei fantástica. E eu enviarei um representante, ou seja, alguém que vai me representar com a mesma condição que a minha, porque é tanto Deus quanto a mim. A única diferença entre o Espírito Santo e Jesus Cristo é que o Espírito Santo não é humano, ele só tem a natureza espiritual. E isso que Cristo deixou aqui é muito claro, e aqui o próprio Knox deixou também essa ênfase, né? Que o Espírito Santo, ele é o autor da iluminação, do esclarecimento, para que possamos aprender o que a sua palavra tem para nos dar. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nesse aspecto eu e você sempre busquemos na palavra de Deus o nosso conforto, o nosso auxílio, respostas de Deus através da maravilhosa pessoa distinta do Espírito Santo. Quarta-feira, somente Cristo, somente a graça. Aqui, irmãos, quando a pergunta que é dita, como funciona o plano da salvação? O texto é bem claro, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. O outro texto de Romanos 6,23 me chama a atenção quando fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Tanto o texto de Efésios 2, 8 e 9, quanto Romanos 6,23, fala que a salvação é um dom, a graça é um dom, a fé também é um dom. Nada temos para que possamos dizer que algo de nós pode contribuir para a salvação. A única parte nossa na salvação é o pecado, que através da graça de Cristo, do que Ele realizou, somos perdoados quando nos arrependemos, quando confessamos e abandonamos. E um outro ponto que me chama aqui a atenção na lição de quarta-feira é que o próprio Martinho Lutero, irmãos, que foi o responsável de traduzir a Bíblia na Vulgata, né, para o alemão, que ele tinha ali a Vulgata, a versão da Vulgata Latina, lembrei agora. E ele teve acesso, e ao ter esse acesso aos escritos originais, ele também, nessa tradução especificamente, ele também traduziu para o alemão. Então nós vemos o seguinte: graças a Deus e a atuação desses homens, pela intervenção do Espírito Santo, nós temos aí um número de Bíblias fantástico. E o que me chama a atenção aqui é a maneira como a graça de Cristo alcança todos nós. Não há mérito nenhum. Quando o texto fala assim em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É tudo que provém dele. A fé também é uma dádiva de Deus. Na Bíblia, a fé tanto é um dom, quanto faz parte do fruto do Espírito. Então não é nada que temos por nós mesmos. E aqui na pergunta final diz assim, se a salvação é a obra de Deus, que papel as boas obras desempenham na vida cristã? Esse texto, essa pergunta, eu vou responder baseado em Efésios 2, verso 10, que diz assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, assim, o que é que eu entendo disso aqui? Não há mérito nosso. O que as obras têm em participação na salvação? As obras evidenciam que a graça foi aceita, e as obras só são evidentes quando somos nascidos em Cristo. Lembra daquele texto que também tem de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim, é uma criação divina que nos faz receber de Cristo a dádiva do Espírito Santo para realizarmos boas obras. Ainda assim, essas obras não são nossas. Elas são provenientes do Espírito Santo, quando nós nascemos em Cristo. O texto é bem claro, Efésios 2,10. Fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras, criados por Deus para as boas obras. Se eu estou vivendo ainda em obras que não são boas obras, que evidenciam minha salvação, é porque a minha vida ainda não foi transformada e eu ainda não estou em Cristo. Só nele é que, de fato, haveremos de ser novas criaturas. E somente Cristo, somente a graça, somente o Espírito Santo nos qualificará para tão grande dádiva, a saber, a salvação que nos é concedida pelo que Ele fez. Que Deus, portanto, nos abençoe, me perdoe pelo resumão que foi feito aqui, mas espero que possa ajudá-lo, né, na compreensão do estudo que foi feito, e que Deus, portanto, nos abençoe, que nos conceda uma boa semana. Amanhã, acredito que irei fazer o comentário da lição de quinta-feira, então iremos estudar mais uma vez sobre o tema obediência, o fruto da fé. Também não é mérito do ser humano, faz parte de uma continuação
da obra do Espírito Santo em nós. Deus, portanto, nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus estudos, pelas orientações que nos deste e, acima de tudo, Pai, por John Knox, pelo William Tyndale, pelo reformador também Martim Lutero, que nos deixaram um bom legado, pessoas que creram em Tua palavra, viveram por Tua palavra e nos deixaram, Senhor, a importância tão grande que tem o assim diz o Senhor. Que nós possamos viver pela palavra também, Pai. Perdoa nossos pecados, ajuda-nos a vivermos pela fé e a vivermos conforme o Teu santo querer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus te conceda um bom estudo e até amanhã, se Deus quiser.